Boa noite, pensadoras e pensadores. Hoje, aqui na Sociedade dos Pensadores, estamos só eu, Ulisses Maia, economista aqui de Indaiatuba, e nosso grandíssimo amigo Anderson Lima, os guerreiros. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do trabalho infantil. A gente vai discutir um pouquinho a partir da fala do nosso presidente, Jair Bolsonaro, sobre a questão do trabalho infantil. E aí a questão que a gente vai discutir é a parte da romantização, né? O quanto que isso realmente impacta na nossa sociedade e como que se isso é uma coisa boa, ruim, boa para quem, ruim para quem. Né? Então, para começar esse debate, eu vou compartilhar com vocês a matéria da Globo News sobre a fala do Jair Bolsonaro, mas apenas para basear as nossas discussões aqui. É isso aí. Quando eu puder colocar play. Manda play, Ulisses, pode mandar. Assim como falou durante a live que transmitiu ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o trabalho na infância. Ele disse o seguinte, que trabalhar enobrece, que não está defendendo o trabalho infantil, muito menos o escravo, mas que fez muito bem a ele trabalhar quando ele era criança. E disse o seguinte, se vê o moleque lavando um carro e é escândalo, mas se está fumando um crack, está tudo bem. Vamos ver mais um trechinho. Não defenderia, que não enviaria um projeto nesse sentido, mas eu trabalhei desde 8 anos de idade, quebrando milho, plantando milho com matraca, colhendo banana, caixa de banana nas costas com 10 anos de idade, e estudava. E hoje eu sou o que eu sou. Isso não é demagogia, isso é verdade. Inclusive, eu falei que estive com o São Jorge Alves de Lima, que é o dono da fazenda, mas ele rara vez estava na fazenda. Quem era o capataz, o legislador, era o tal de Percy Geraldo Bolsonaro. Ele botava para ralar e para estudar. Hoje em dia, tiver um moleque assim, olha de crack, ninguém fala nada, acha normal. Trabalhar, ele enobrece. Tá? Eu não estou defendendo o trabalho infantil, muito menos escravo. Mas me fez muito bem trabalhar. Me transformou até fisicamente muito bem. E foi por pentatleta das Forças Armadas, o que eu falei lá no ano passado. Mais do que trabalhar, que só domingo. Quantas e quantas vezes me lançaram na rede, de meia-noite às 6 da manhã, que era a hora que o peixe das frutas ia para a festa das praias do Rio Grande do Norte. Não tem como trabalhar. Se hoje em dia eu pego um moleque lavando um carro, eu estou buscando, mas se for dar fumar uma pedra de caraca, não tem problema nenhum. Então, é o seguinte, o trabalho não presta para todo mundo, e se aprende a estar a favor do dinheiro, tem que ser enquanto se trabalha. Anderson, passo a palavra. O discurso do nosso presidente aí, né? Tem um trecho que ele fala aí que o trabalho transformou o que ele é hoje. Me parece que não deu muito certo, mas vamos lá. Esse discurso é um discurso muito comum, eu já escutei muito ele, inclusive dentro da minha própria família. Né? É muito comum ver as pessoas mais velhas falar, quando eu era criança, eu trabalhava na roça com meus pais, ajudava nisso, ajudava naquilo. Mas antes da gente falar o que é o que não é, a gente precisa de contextualizar o que é um trabalho infantil e o que é uma criança ajudar o pai. Acho que existe uma confusão muito grande entre o trabalho infantil, né, que é onde a criança precisa de levar renda para dentro de casa, né? Uma criança precisa de cumprir horário, ela precisa de trabalhar, gerar produção para ganhar o ganha-pão. Se ela não gerar aquela renda, a família passa necessidade, né? Então é um trabalho realmente, a família depende daquele dinheiro, que é o que acontecia com meus pais quando eram crianças. Eles contam muito isso, que ajudavam, eles romantizam isso dizendo que foi bom, mas não foi, né? A gente vai discutir sobre isso. E outra coisa é uma criança ajudar nos trabalhos, nas tarefas domésticas, eventualmente ajudar o pai a fazer alguma coisa, ajudar um parente, alguém, a fazer alguma atividade manual ali, que seja, e não comprometer a vida da criança. Então, existem dois problemas que a gente precisa definir. Né? Você pegar seu filho e pedir para seu filho lavar uma louça, pedir para seu filho ou para sua filha passar um pano no chão, isso não é trabalho infantil. Tem que deixar claro que isso não é trabalho infantil, isso é ajudar em casa. E é natural.
Eu tenho 3 filhas pequenas, uma de 4 anos, uma de 8 e uma de 9, e tenho um filho agora com 20 anos, e as minhas filhas que moram comigo hoje, elas me ajudam em casa. Inclusive, a gente tem aqui uma lousinha com as tarefas do dia. Né? A menorzinha de 4 anos, a tarefa dela é levar comida pro cachorro. Então ela vai lá de manhã, quando ela acorda, ela sabe que ela tem que pegar o potinho de comida, tem um potinho certo já com a quantidade, ela vai lá, pega, põe a comida pro cachorro, põe a água pro cachorro, e a gente eventualmente cobra, né? Filha, já levou comida pro cachorro? Pro Duque? Né, o nome do cachorro. Ih, papai, esqueci, vou lá levar. Melissa, tem que levar comida pro Duque. É o trabalho dela, e isso não é um trabalho. Você não está explorando a criança. Né? Isso não ocupa o dia dela. É só uma questão de responsabilidade. Já a maiorzinha já cuida dos passarinhos. A mais velha cuida da tartaruga. Né? As 2 mais velhas tira a roupa da máquina de lavar quando a roupa termina de lavar e põe no varal. Quando seca, tira. Então, esse tipo de atividade dentro de casa, tem que deixar claro. Isso não é trabalho infantil. Agora, colocar uma criança no semáforo das 8 da manhã a meio-dia para vender bala, isso é trabalho infantil. Se colocar uma criança para trabalhar numa fábrica que seja para carregar peça de uma máquina para outra, isso é trabalho infantil. Então, é só para deixar muito claro aqui para que, né, a nossa discussão seja válida nesse quesito. Se você que trabalhou em casa com a mãe, ajudando o pai ou a mãe, ajudando e vê isso com bons olhos, e de fato isso não é um problema, entenda, você não teve trabalho infantil. Teve uma deputada que, não me engano, não me lembro o nome, não sei se foi Bia Kicis ou quem foi que falou, que quando ela tinha 12 anos, ela queria comprar um não sei o que lá, e aí o pai dela falou que se ela quisesse, ela teria que ganhar o dinheiro dela. E ela fez lá meia dúzia de brigadeiro e foi vender na escola, na classe média alta, onde ela estudava. Isso não é trabalho. Isso é qualquer outra coisa, menos trabalho. Eu, quando fui fazer a minha formatura de colégio, a gente vendia salgado dentro da escola, e aquilo não era trabalho. Né? Então, só para contextualizar, não sei se o Ulisses concorda comigo, a diferença do que é trabalho infantil. Se vocês olharem a imagem que a gente postou aqui, são de crianças, se eu não me engano, no lixão. Deixa eu ver a imagem aqui, que eu já não me lembro exatamente que imagem que foi, isso mesmo. Crianças quebrando pedra. Imagine uma criança o dia inteiro com uma marreta de 1 ou 2 quilos quebrando pedra. Né? Isso é trabalho. E só para deixar mais claro também um outro detalhe que o nosso presidente falou aqui, que fumar uma pedra de crack, ninguém fala nada. Aonde que é isso? Que eu não sei. Se você acha normal uma criança estar consumindo droga, você tem problema. Isso não é. Você tem problema, você é doente, porque criança consumir droga não é natural em lugar nenhum. Ninguém em sã consciência acha isso natural. Você pode, talvez, não conseguir resolver o problema. Né? Muita gente vira a cara e ignora o problema. Mas que isso é natural? Aonde que ele viu isso? Quem disse para ele que é natural uma criança fumar um paralelepípedo de crack? E ninguém falar nada. Isso é um absurdo. Inclusive, isso evidencia uma falha do Estado. Porque essa criança era para estar dentro de uma escola, porque os pais hoje, né, na nossa geração aqui, nos anos 2000, os pais precisam dos dois trabalhar, o pai e a mãe. E sendo assim, essas crianças precisam de ocupação. Né? E essa criança estando na rua, não é só a negligência dos pais, porque às vezes os pais não têm como fazer de outra forma. E aí o Estado falha. O Estado falha porque não fornece uma educação em tempo integral, principalmente para a primeira infância, que é fundamental que a criança... Tem muitas crianças que só têm a refeição da escola. Não é à toa que as escolas se viram meio que obrigadas, né, porque por conta da pandemia, a fornecer para essas famílias cesta básica. Porque muita criança só tem a refeição que tem na escola. Então, para ficar claro aqui, para a gente continuar a discussão, espero que apareça mais alguém para conversar com a gente aqui no nosso chat. Inclusive, está aberto para discussão hoje, como só tem hoje eu e o Ulisses, eu acho que fica mais fácil a gente conversar com vocês. Mas, assim, não é natural uma criança fumar uma pedra de crack, pelo amor de Deus. Que fique claro isso, ninguém acha isso natural. Se for natural, a gente assina o termo de fatalidade, de falência, de... Sim, de total incompetência. Eu não sei de que planeta que Bolsonaro veio.
enquanto sociedade. Falhamos enquanto sociedade se alguém achar que é natural uma criança consumir droga. Concordo plenamente, Anderson. Assim como é um absurdo, o pai, por exemplo, que eu já vi algumas vezes, e eu já arrumei problema com algumas pessoas, falar, porra, velho, não faça isso. Pegar a chupeta da criança e molhar na cerveja porque a criança está com vontade. Isso não existe. Né? Então, a gente precisa de deixar claro alguns detalhes para tocar. Eu não sei, vamos lá, Luiz, deixar um pouquinho para você falar também. Não sei se você já... Não, obrigado, Anderson. É realmente, assim, acho que você falou bem. Acho que primeiro ele mostra, bom, se trabalhar deu naquilo, né? É muito triste. Eu acho que ele não devia ter trabalhado com milho. Não sei se foi o problema do milho, se foi o problema de ter carregado banana nas costas. Qual foi o problema dele? Só sei que deu errado. Vidro. E que não, que fique claro que ele não tem um histórico de atleta, para fazer aquela flexão que ficou gravada nas nossas mentes. Ele também não deu certo como atleta. Infelizmente não dá para desver aquilo, né? Não dá para dizer, tem que jogar alvejante no olho para tentar dizer, mas mesmo assim não dá certo. Eu acho que, trazendo um pouco dando uma contextualização, como você falou, o trabalho infantil ele surgiu na época da Revolução Industrial, né? Então, quando começou as cidades começaram a crescer e precisar de muita mão de obra, principalmente na Inglaterra, precisava de muita mão de obra, não tinha tanta mão de obra disponível, e aí começaram a usar mais as crianças. Lá já tinha uma questão de trabalho da mulher trabalhar, né? Então, envolveram as crianças, porque era a única mão de obra disponível, né? E isso é um fator importante que eu vou buscar, que eu vou trazer para a pauta em um outro momento, o volume de trabalhadores disponíveis, e isso afeta diretamente o preço do trabalho que o empregador paga, né? Porque quanto mais trabalhador tem disponível, a gente sabe da lei da procura e da oferta, menor é o salário, mais barato fica o produto, né? Então, é importante a gente perceber isso daí nesse momento. Mas o trabalho infantil surgiu na Revolução Industrial pela necessidade de mais mão de obra. E o que gerencia principalmente a questão do trabalho infantil, né? Que vai, como você falou, né? A diferença entre trabalho infantil e aquela ajuda entre o pai empreendedor e o pai, né, em si. Então ele vai ajudar o filho, vai ajudar o pai a tomar conta da vendinha, como diz um dos comentaristas da CBN lá, que ele ajudava na vendinha, eu esqueci o nome dele, a questão da pobreza. Isso influencia diretamente a má qualidade do estudo e também as questões culturais da família. Então, esses são os fatores principais que determinam se uma criança vai acabar ou não tendo que trabalhando enquanto criança, né? Menor de 16 anos. Uma coisa que é muito importante dentro dessa contextualização é a questão do trabalho. Numa época onde tinha um trabalho no campo, né? Onde os nossos avós tinham que trabalhar, onde o Jair fala que trabalhou, eu não tenho certeza, porque ele ficou desde os 33 na Câmara, também não tinha trabalhado muito, mas estava com salário. E já aproveitando que você falou da Câmara, eu não acho que os filhos deles trabalham em algum lugar, não. Pelo que eu sei, os filhos deles... Inclusive, ele emancipou um para disputar como vereador aos 17 anos e estão nesse meio, né? Político indo na rabeira do nome dele ali desde sempre. E eles não tiveram nenhum emprego fora. Mas, bom, teve o menino lá fritando hambúrguer. Mas de qualquer jeito, dentro desse contexto dos nossos avós, onde que eles trabalhavam no campo, era o emprego da época e onde não se exigia
a qualidade do ensino, né? O ensino era realmente uma coisa a mais. Agora, se a gente pega o momento atual, a gente tem a questão do trabalho, principalmente nas cidades, né? A gente vai ter um problema sério nas cidades, e a educação na cidade e a educação fora do campo, ela, na verdade, dentro do campo também, desculpa a minha falha. A educação hoje ela precisa formar mais, ela precisa formar melhores profissionais. O mundo corporativo de hoje é diferente do mundo rural de ontem. Então é importante deixar isso claro, porque isso vai ser crucial. Então, quando a gente fala, por exemplo, da desigualdade, né, que a gente fala que não pode ter cotas para quem faz escola municipal e pública, né? A gente fala que tem pessoas que falam que não pode ter cota, tem pessoas que falam que não pode ter cota racial. Você, basicamente, ao garantir que, na verdade, ao formalizar esse trabalho infantil, você e aí lembrando que os principais fatores são pobreza, má qualidade de estudo disponível e questões culturais, você vai garantir que essas desigualdades se mantenham, mesmo com as cotas. Então, a cota, que supostamente é uma solução emergencial para você tentar recuperar todo o passado que deu errado, que você fez errado, teve atitudes erradas e você não lutou para garantir a prevalência, né, de uma igualdade nos estudos, você vai continuar carregando esse fardo, você vai continuar errando com a geração atual, né? Então, você não vai conseguir resolver essa questão. Então, é muito isso. Então, a partir do momento que você coloca que o pobre, e principalmente o pobre, né? O pobre vai trabalhar quando mais novo, você tem o problema da má qualidade de estudo, que vai garantir que ele receba piores salários no futuro. E aí é mais um ponto de desigualdade. Então, acho que é um pouco isso. E aí eu tenho mais... Eu não sei se você quer que eu fale um pouco, dê alguns dados agora, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? E tem um outro item que você falou, que é a questão do trabalho, a necessidade dos pais de estarem na rua enquanto os seus filhos estão na escola. Ou na escola, ou em algum outro lugar. E aí um pouco da falência do Estado ou entender, ou dar o suporte para a família, para ela não precisar ter que todo mundo da casa trabalhar, e aí você não precisa deixar seu filho na creche o dia inteiro, ou você faz a sua parte e provém a escola, né? Produz a escola lá, coloca uma escola de qualidade, uma educação de qualidade, e aí você incrementa melhor a educação na cidade. E só um pontinho é a questão do trabalhador noturno, né? Que é uma outra coisa que também a gente sempre é questionado, a questão do trabalhador no horário noturno, né? Ele não tem creche para deixar, então ele paga, ou ele deixa com algum parente, ou ele tem que pagar uma empregada, uma diarista ou uma babá para ficar com a criança. Então é outro ponto de desigualdade, outro ponto. E aí essa criança acaba faltando totalmente uma imagem paternal, uma imagem educadora na sua vida. Então isso é um outro problema também. A nossa legislação, eu não vou trazer os detalhes exatos da nossa legislação porque eu não as tenho agora. Mas a nossa legislação, ela é uma das mais modernas do mundo com relação ao trabalho infantil. Então, existe um problema nas falas do presidente, porque ele dá a entender que o trabalho infantil é vedado até os 18 anos, pela forma que ele fala, e não é bem assim. Primeiro que você consegue já com uma criança de 12, 13, a partir de 13 anos, se não me engano, ela já pode atuar no mercado de trabalho como aprendiz. Isso já está permitido. Existem as limitações e são importantes, né, para que a criança não seja exposta a produtos químicos, não seja exposta a risco de acidente. Né? O Ulisses deve ter alguns dados aí falando sobre acidentes de trabalho com criança. Sim. Então, também não é verdade que um adolescente, uma criança, né, que todo mundo coloca no mesmo balaio de criança, e criança
A gente está falando aí da primeira infância, que vai até os 6 anos, se eu não me engano. Depois tem aí a pré-adolescência, que começa a partir dos 7 e vai até os 10, 11 anos. Depois vem a adolescência dos 11 até chegar aí na entrada da fase adulta, que é de 16 anos para cima, 16, 17 anos. Mas eu quero deixar claro assim, eu vou dar um pouco da experiência de vida minha para a gente tentar ir contextualizando também com o assunto. Por exemplo, eu vou contar um pouco da história dos meus pais. Meus pais, eles foram criados na roça, né? Isso é muito comum. E meu pai relata, ele conta, né, com certo saudosismo, isso tem um nome, eu esqueci o nome, mas é natural. É um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Olhar para os problemas do passado e enxergar algo de bom naquilo. Porque isso atrapalharia a nossa vivência no futuro e no presente, né? Por conta de depressão e coisas desse tipo. Então, gente, é natural você olhar para o passado, e hoje a gente está com a pandemia de olhar para o passado e ver que foi muito bom. Tem gente falando que o regime militar foi bom, que no passado era melhor do que agora. Não era. Que a saúde era melhor no passado? Nunca foi. A expectativa de vida nunca foi tão grande. Então, é natural. A gente precisa entender que esse mecanismo é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, de olhar para o passado e tirar algo de bom daquilo, né? Então, é assim que funciona a nossa mente. Então, meu pai conta, às vezes com um pouco de nostalgia, dizendo que tinha alguns momentos da vida dele que ele teve que deixar a escola, porque senão o pai dele, com ele na roça, não ia aguentar tocar, o pai dele não ia tocar sozinho, ia faltar comida dentro de casa. Mesmo tendo vários irmãos, como ele é do meio para cima de idade, dos mais velhos, a ajuda dele na roça era fundamental para que dentro de casa não faltasse comida. Isso nos mostra o quanto barato era a mão de obra naquela época. Né? O quanto barato era a mão de obra, o quão pouco se ganhava na roça naquela época, e talvez até hoje ainda se ganha muito pouco, obrigando o pai dele a colocar ele a trabalhar. Então não era porque o pai dele queria que ele se tornasse um homem digno trabalhando. Isso nunca existiu. Não é isso que dignifica o homem, não é o trabalho por si só que dignifica o homem. É um conjunto de fatores que ajudam a pessoa a ter noção das coisas. A gente tem que entender que o salário, né, ele precisa ser suficiente para que o pai tenha a opção de não colocar o filho nessa situação. Segundo, hoje a gente observa esse tipo de fala por pessoas que não colocam seus filhos para trabalhar. É muito natural você ver pessoas que não colocam seus filhos para trabalhar dizer que é um absurdo criança na rua, porque criança também tem que trabalhar, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Isso me parece mais um jeito de limpar as ruas para que as crianças não fiquem nas ruas. Como se tivesse faltando, como o Ulisses falou no começo, mão de obra na rua. E aí está sobrando mão de obra. Exatamente. Está sobrando mão de obra. Né? Então, o que a gente precisa de entender é isso. Em vez do presidente estar falando em achar que é uma criança trabalhar para ele não ver problema nenhum, né? E de fato uma criança ajudar em casa, ajudar o pai está lavando o carro, a criança ajudar e lavar as rodas, isso realmente não tem problema nenhum. Eu, quando eu era moleque, né, e bem moleque mesmo, ali meu pai montou um barzinho na Morada do Sol quando eu tinha 6 anos de idade. E das lembranças que eu tenho, eu ajudava meu pai ali de manhã, às vezes acordava um pouco mais cedo com ele. Aí, só que assim, em momento nenhum, isso nunca atrapalhou, nunca, de forma nenhuma, nunca atrapalhou a minha vida escolar. Então, na hora que eu falava pro meu pai, eu tenho um trabalho de escola para fazer, ele falava, pode ir. Por quê? Porque meu pai não dependia do meu trabalho. Eu estava lá ajudando meu pai. Ajudando. E às vezes eu ia e não voltava. Eu já aproveitava para ficar o dia inteiro brincando. Né? Ou a tarde toda, que fosse, se estudasse de manhã, ou se estudasse à tarde, ficava a tarde inteira. Aula de educação física. A gente ia para educação física de manhã, saía da aula de educação física e eu parava no campinho na frente da escola. E passava o resto da manhã jogando bola. Meio-dia ia para casa, tomava banho e ia para a escola de volta. Nunca tive problema em casa por conta disso. Por quê? Porque meu pai não precisava da minha mão de obra. Não era eu que tocava o mercadinho do meu pai, eu ajudava meu pai. Quando eu queria ler um gibi, eu lia o gibi.
Quando eu queria fazer nada, assim, né? Eu dava uma enrolada no meu pai e dava minhas escapadinhas. Então, a gente precisa de entender isso. Isso não é trabalho, gente. Sabe, eu falar para meu filho, eu trabalhava na venda do meu pai desde os 6 anos de idade, desde os 8, desde os 10. É mentira. Isso não é trabalho. De forma nenhuma, isso não é trabalho. É trabalho, só que não é diferente. É diferente. Você está assumindo uma pequena parte da responsabilidade. E é diferente você falar assim, olha, eu ajudava meu pai, eu ajudava minha mãe, minha família, e o presidente falar que trabalho infantil é uma boa. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. É igual, assim, igual saiu um estudo eu acho que daquela London College, que fala que diretamente, né, o presidente é responsável por 10% das mortes, 10% das mortes por Covid, porque as falas deles estão diretamente relacionadas ao aumento de número de casos. Então, assim, se uma pessoa conta uma história lá, num círculo de amigos, é uma coisa. Agora, uma pessoa pública defender alguma coisa tem relação direta com as coisas que acontecem. E aí, depois que você terminar de falar, eu vou dar alguns dados que as pessoas vão ver que realmente tem muito mais que isso, né? Acidente de trabalho não acontecia quando você ajudava lá o seu pai na mercearia, né? Mas não, de jeito nenhum. Tem muito acidente de trabalho, por exemplo. Acho que eu posso já falar alguma coisa? Claro, pode sim, Ulisses, manda ver. Porque assim, a gente está falando, pessoal, que o trabalho infantil, né? Quanto que é qual que é o efeito do acidente de trabalho, né? A gente está falando que de 2007 para 2017, mais de 40 mil crianças sofreram acidentes de trabalho, sendo que 24 mil, ou seja, 60% dessas crianças, tiveram de um acidente grave. Por exemplo, vamos pegar um caso aqui, lá na Paraíba, João Pessoa. Em janeiro de 2019, um adolescente de 16 anos morreu ao cair de uma altura de cerca de 20 metros enquanto trabalhava em uma pedreira. Nossa. Né? Então, assim, traumatismo, fratura, amputação. A gente está falando, gente, de acidente grave. A gente não está falando de escorregou uma casca de banana. Escorregou um copo, ou é bem isso, sabe? É uma coisa muito séria. Então, não dá pra gente relativizar, né? E a gente tem um problema nesses últimos períodos, que é a relativização de coisas sérias, né? Então a gente relativiza 1.000 mortes por dia, a gente relativiza a criança trabalhar, a gente relativiza o desemprego. Então são muitas coisas que a gente está relativizando, né? Relativizando a perda de direitos trabalhistas, né? Relativizando quando a gente fala de a reforma administrativa que está sendo proposta pelo Bolsonaro. Então, assim, a gente relativiza um monte de perda de direito e tá tudo bem, né? É isso que eu queria discutir hoje realmente com a galera, com nossos espectadores aqui, nossos telespectadores, vamos dizer assim. É isso. É importante a gente entender a fala dele e cobrar, aprender a cobrar. A gente precisa de entender e cobrar do político. O político é um funcionário público. E é um funcionário público que tem contato direto com a população. E ele precisa ser cobrado, porque é ele que dita o caminho que o país vai seguir, principalmente o presidente da República. Quando o presidente sinaliza para o trabalho infantil, ele está minimizando essas mortes, esses acidentes. Ele está dizendo, ok, o pai ganha pouco, porque se tiver filho em casa, bota para trabalhar também. Ele está achando isso bom.
Ele está dizendo, olha, ok, eu não preciso de criar escolas de período integral, porque o pai que não colocar o filho para trabalhar quer ter um vagabundo dentro de casa. Ele sinaliza desta forma, sendo ele um cara que nunca produziu em 30 anos como deputado. Ele teve 2 projetos de lei no final do mandato e um deles foi aprovando a fosfetanolamina, que é tão eficiente quanto a cloroquina para o Covid. Né? O doutor Quirice lá, não sei de onde ele tirou aquilo, que a fosfetanolamina servia para alguma coisa, ele dava um comprimido pro cara, o cara não voltava, ele falava, pô, o cara tá curado. E o cara morreu de câncer. E ele achava que o cara tava curado. E aí o Bolsonaro conseguiu aprovar essa daí. A Dilma entrou também tentando arrumar popularidade e tentou arrumar isso. Então, a gente precisa de entender isso. É isso que a gente quer discutir hoje aqui. Né? Tô vendo o pessoal aqui comentando um pouquinho. Então, é essa a situação. A gente precisa de evoluir a nossa sociedade para que esse tipo de coisa não aconteça. Esse número de mortes, esse número de acidentes de trabalho com criança, e tinha que ser 0. Criança fumando droga na rua também tem que ser 0. Não é normal, é doentio alguém falar que isso é normal. Eu tive uma amiga que me falou, criança pode roubar na rua? Não, não pode. Não pode, nunca pôde. Ah, a trombadinha roubar no ônibus, todo mundo acha normal. Não, não acha. Eu falei pra ela, você acha? Eu, enquanto sociedade, se todo mundo achar normal. Sim, eu falei pra ela, se você tá achando isso normal, tem alguma coisa errada com você. Que não é normal. Só que se a criança tá no ônibus fazendo assalto na rua, roubando, assaltando, estamos falhando como sociedade. Em permitir que isso aconteça e depois normalizar ou tentar arrumar uma forma escrota de diminuir isso. Porque botar uma criança para trabalhar para que ela não fique na rua é uma forma escrota de resolver um problema. A forma de resolver esse problema, e em todo lugar do mundo funcionou quando se fez isso, que é dando educação. Sabe, você ocupando a criança com a arte, né? E aí a arte pode ser música, pode ser atividades manuais, pode ser um monte de coisa. A criança pode... As escolas têm que ser mais integradas com a sociedade. As crianças precisavam de ficar o período integral na escola para que os pais possam trabalhar de maneira tranquila e a criança tenha ocupação. No período da manhã, por exemplo, a criança ter acesso ao ensino comum e à tarde ela tem uma aula de música, uma aula de canto, uma aula de teatro, esporte. Países desenvolvidos usam o esporte como ferramenta, como instrumento de entrada para as universidades. Você sabe que no IBGE de 2015 estava falando que 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 15 e 17 anos trabalham no país. E aí os trabalhos os trabalhos que mais, abre aspas, empregam é agricultura, construção civil, lixão e tráfico de droga. Então, assim, realmente não tem como normalizar, relativizar esse tipo de trabalho, não tem. E até, inclusive, Anderson, eu tenho um conhecido que tem um ditado, né? É assim, olha que ditado lixo, né? Horrível. Trabalho de criança é pouco, mas quem dispensa é louco. Já tinha ouvido essa? Não. Então, assim, a saída, como você falou, né? Educação no tempo integral, assistência médica preventiva para garantir que também que a criança e não só, não tô falando também médico em questão de acidentes, né? Essa parte mais como que eu posso falar? De medicação, né? Mas também uma assistência psicológica e o acesso ao lazer que você colocou brilhantemente, que o lazer ou sendo atividade cultural também são ótimos, melhora a criatividade da criança e tudo isso daí que é tão necessário, né? Que a gente fala que o mundo corporativo exige tanto,
né? Criatividade, desenvoltura, são um monte de questões que estão colocadas aí para o futuro trabalhador nesse mundo corporativo, que não está, enquanto a criança está lavando o carro para alimentar sua família, não está no lixão, não está no tráfico de droga, não está na agricultura, né? Então é muito complicado isso. É muito complicado isso, quando você coloca o trabalho acima da escola, né? Acima da educação. Sim. Eu hoje eu converso às vezes com meus pais. A minha mãe, ela conta que ela veio saber o que é dinheiro depois dela casada. Porque ela trabalhava, a mãe dela precisava que ela trabalhasse. Então ela trabalhou na roça até os 8, 9, 10 anos. Depois foi trabalhar em casa de família, lavando, passando. E com obrigações de gente adulta, tá? Cuidar de casa de gente que tinha dinheiro na época da roça dela lá. E a mãe dela recebia o dinheiro, ela não pegava nada desse dinheiro, porque a mãe dela precisava de alimentar os outros filhos dentro de casa, menores, e né, uma cacetada de filhos. Era normal que se tivesse 10 filhos naquela época. Se não me engano, minha mãe tem mais 10 ou 9 ou 10 irmãos. Tem uma família bem grande. E ela conta que ela veio conhecer dinheiro depois de casada. E casou muito nova, inclusive, né? Casou com 16 anos. Mas enfim, casou muito nova, veio conhecer dinheiro depois de casada, veio aprender a ler depois de casada. E ela reclama disso até hoje. Porque às vezes ela não entende um assunto e hoje ela conseguiu, né, com que seus filhos quase todos se formassem numa universidade, o que é raro na nossa família, né? A gente foi um dos primeiros. Na nossa família, que eu falo, por parte de pai e por parte de mãe, né? Tem, na minha família mesmo, dos meus somos em 5, 3 temos curso superior e 2 curso técnico. Né? Então todos nós temos ali um pouquinho de instrução, um nível razoavelmente básico de instrução. E às vezes ela não entende algum assunto, a gente conversa, e aí às vezes ela entende errado algum assunto, e aí um dos meus irmãos, principalmente eu e o meu irmão que está em Campinas agora, a gente conversa muito com ela sobre vários assuntos, ela fala, poxa vida, filho, eu não tinha visto por essa forma. Que falta faz eu não ter estudado quando eu era mais nova? Isso me faz muita falta hoje. E faz falta, porque a formação cerebral da criança, ela precisa ser alimentada com uma boa alimentação. Isso é um problema no nosso país. Eu estou viajando um pouco no assunto, mas para trazer o contexto geral do que eu vejo acontecendo. A gente vê as pessoas dizendo, todo mundo tem que ser igual. O Ulisses comentou no começo lá, né? Que é pessoas que são contra a cotas raciais, a cotas sociais, e dizendo que todo mundo é igual. Não é. Não é igual, porque a alimentação que tem uma criança que mora na favela, onde os pais trabalham o dia todo e ela passa todo dia na rua, não é a mesma de uma criança que mora lá no Leblon, que mora no Morumbi, em São Paulo, que tem 4, 5, 6 refeições por dia, que tem uma alimentação balanceada. O cérebro, quando tem informação, ele precisa de muita proteína, de muita energia. O cérebro, não sei se vocês sabem, mas ele é responsável por 20% do consumo de energia do corpo. É o órgão que mais consome energia no corpo. E se você não tem uma boa alimentação na sua formação, o cérebro não vai funcionar direito. E aí depois, eu tenho alguns amigos de famílias com poder aquisitivo melhor. Enquanto o meu filho estudava 4 horas num colégio do estado, o filho desse meu amigo, da mesma idade, estudava o dia inteiro dentro do objetivo. Entrava às 7 horas da manhã e ia sair 6 da tarde. Como é que a competição vai ser igual? Como é que essas pessoas são iguais? Não são. Não partem do mesmo ponto. Não partem do mesmo ponto. A formação cerebral é outra. A condição de avançar na vida, né? Ou ter o sucesso que todo mundo quer hoje, que é um sucesso financeiro, não é a mesma. A condição de analisar um problema
e encontrar uma solução, a condição de ver o mundo, de entender o mundo, não é a mesma, não pode ser a mesma. E aí entra o Estado criando mecanismos para resolver esses problemas, essas disparidades. Né? Hoje, a maioria das pessoas que morrem, né, pelo crime são negras. E fatalmente todas são pobres. E 75% das mortes pela polícia são negros. 75%. E a população negra é um pouquinho mais da metade da população brasileira. Aí você vem me dizer que tá igual? Não tá igual. Não tá igual. E aí você fala, mas se for pobre, eu sou contra a cota. Eu vi um cara falando isso numa entrevista um dia desses, que ele era contra a cota racial porque também tinha pobre branco. Aí o entrevistado falou para ele, mas você nunca vai ver um pobre branco limpo sendo seguido pelo segurança de um shopping. Mas você vai encontrar um negro sendo seguido pelo segurança do shopping. Não importa quanto dinheiro ele tem. Então o problema ainda é a cor, e não só a condição financeira. Ainda é a cor. Então tem problemas que o Estado precisa resolver. O trabalho infantil é um deles. Primeiro, como a nossa legislação já impede, através de leis e legislação, e dar condições para que os pais possam trabalhar com dignidade. A taxa de desemprego no Brasil é monstruosa, muito maior do que aquela oficial. Porque tem muita gente que já desistiu de procurar emprego. Fora tem os muita gente... nem estuda nem trabalha também. Tem Fora isso, ainda tem isso. E é difícil dizer para um pai que não teve estudo, que a vida inteira trabalhou, e que depende do trocadinho que o filho traz para dentro de casa, falar para esse pai, olha pai, invista no teu filho para ele estudar. Ele fala, mas eu vivi até hoje sem estudar. Ele não entende a importância do estudo. E quanto o mercado de trabalho também muda, né? É importante entender isso. Com essa parte de robotização, igual a gente estava falando, quando eu fiz uma conversa sobre a questão da robotização, né? Automatização e tal. E assim, os trabalhos mais manuais vão ser automatizados, vão ser robotizados. A gente tem no exterior as limpezas, né? São todas feitas com caminhão, é o motorista que vai varrendo todas as ruas, e vai passando nos cantos, as praças. Então, assim, já está diminuindo muito. Os call centers, que é um dos ramos que mais emprega, também está automatizando. Assim, eu trabalho com isso. E está robotizando, está automatizando, está tirando pessoas, né? Então, esses trabalhos manuais vão ser cada vez mais escassos, né? E aí e aí a gente vai voltar um pouquinho naquela que eu tinha falado sobre a questão da mão de obra disponível. Quanto maior for a quantidade de mão de obra disponível, menor vai ser o preço pago pela hora trabalhada. Isso é oferta e procura do mercado, né? É aquele balanceamento. Então, assim, mais gente se submete a um salário menor. A gente sabe que isso acontece dentro do mercado de trabalho. Já acontecia antes, né? Só que o mercado estava aquecido, tinha diminuído bastante tanto é que na última década, a gente tinha crescimento acima do salário mínimo, acima da inflação, o que é uma coisa muito, muito importante para tentar minimizar essa disparidade. Mas não foi suficiente. Então, assim, a partir do momento que a gente tem um desemprego gritante, se eu não me engano, já ultrapassou 13%, a taxa de desemprego formal, como disse o Anderson, porque tem muita parte informal, os desalentados que vão aumentando, porque os desalentados, aquelas pessoas que não estão procurando emprego, elas estão fora dessa taxa de desemprego, tá, pessoal? Sim. Então, assim, se tem 50, só para deixar a conta fácil, de acordo com aqueles 13% de taxa de desemprego, significa que 13 pessoas estão procurando emprego num mundo de 100 pessoas pesquisadas. Mas, na verdade, não é isso. Tem 13 pessoas procurando emprego, 100 pessoas, 87 empregadas e 30 que pararam de procurar.
Então, o na verdade, de pesquisa seria 130 pessoas, exatamente. Então, na verdade, a taxa de desemprego seria as 30 pessoas que estão desalentadas mais as 13 pessoas que estão procurando emprego. Sim. Então, seriam 43 procurando emprego, sem trabalho, desempregadas, e 80 trabalhando. 87 trabalhando. Então, a taxa de desemprego seria muito maior. Chega perto de 30%. Exato. Então, é importante esclarecer isso daqui para o pessoal ter a noção da seriedade. E a partir do momento que você ainda, para os empregos que tem, você permite, né, relativiza o trabalho infantil, você está falando, você está colocando nesse raio de atuação também as crianças. As crianças que sequer deveriam ser contadas. Exatamente. E aí você exime o Estado de fornecer os direitos básicos de uma pessoa. Saúde, educação e moradia. Né? Sim. Então, assim, básico, né? O mínimo. O mínimo, é isso. Então é muito triste. E realmente o pessoal está comentando bastante e deixa a gente triste, né? Porque o assunto realmente deveria ser levado mais em conta. Aqui em Indaiatuba a gente tem na verdade a gente tinha, que é uma célula que chama PET, um trabalho que chama PET. Deixa eu pegar exatamente o que é a sigla, né? Prevenção. Não é prevenção. Só um segundo, por favor. Um segundo, por favor. Só para contar para vocês, enquanto o Ulisses está encontrando a informação, como a gente olha para o passado e vê que a gente romantiza, né? A gente tem esse mecanismo de defesa do nosso cérebro. É muito comum, eu tenho certeza de quem está nos assistindo, né, das pessoas que estão nos assistindo e as que vão ver o vídeo depois, é muito comum você falar assim, no passado se comia muito melhor. A expectativa de vida na Idade Média girava em torno de 30 anos. 30 anos já era um senhor na Idade Média. Só as pessoas muito abastadas, os ricos e os reis, passavam dessa idade. E os estudiosos, que tinham dinheiro e tempo para poder ficar estudando. Então eles não sofriam como sofriam os camponeses. Os camponeses, o povão, vivia 30 anos. Mas eu não quero ir longe, não. Eu vou contar um pouco da minha família de novo, vou usar como exemplo a minha família. Né? Os meus avós, por parte de pai, morreram todos os dois antes de completar 52 anos de idade. Sequer conseguiram se aposentar. Os meus avós, por parte de pai, sequer conseguiram se aposentar. Né? Então, o meu avô chegou no hospital com infarto e eles não sabiam o que estava acontecendo com ele. Sabe? Então, dizer que a expectativa de que se comia melhor naquela época, não se comia melhor, não era melhor. Não era melhor. Meu avô, ele migrava todo ano da Bahia para São Paulo para arrumar um emprego melhor e juntar dinheiro. Conseguia juntar qualquer trocado porque vinha sozinho e só vivia para trabalhar, voltava para o sertão da Bahia, chegava lá, não tinha o que fazer. Era comer aquele dinheiro, alimentar a família que ficou lá e voltar para São Paulo para trabalhar. Você vai me dizer que isso era uma vida melhor? A gente precisa de olhar para o passado e entender como era o passado, para saber o que precisa melhorar para o futuro. A gente tem essa falha como sociedade. E o interessante é que quem romantiza essas situações são as pessoas que nunca viveram isso. Você vê pessoa dizendo que o regime militar era bom, mas porque não era ele que, quando ia fazer uma música, por exemplo, era censurado. Ou que ia para trabalhar, ou que estava na rua e tinha que andar com a carteira profissional no bolso, senão a polícia podia te confundir com um vagabundo e dar um sumiço em você. Isso era melhor? Isso não era melhor. E a criminalidade existia do mesmo jeito. Então, gente, a gente precisa de aprender a olhar para o passado e, para isso, não podemos depender só da nossa mente, das nossas lembranças, porque a gente está fadado a falhar, porque o nosso cérebro vai nos proteger dos traumas. Né? O nosso cérebro vai nos proteger dos traumas. A gente precisa de olhar os dados, os números, as estatísticas.
É o que o Ulisses está trazendo para a gente agora. O Ulisses está trazendo dados para nos mostrar o que está acontecendo, na realidade do que está acontecendo. Não é porque um cara tomou água com açúcar que ele se curou daquela doença. Não é porque ele tomou cloroquina que ele se curou da Covid. É um outro problema, né? O meu irmão se curou da Covid, ele tomou água com açúcar. Ele não passou da água com açúcar. E é pior que é sério, ele não passou da água com açúcar. Eu posso dizer que a água com açúcar cura a Covid? Não. Não posso. Assim como não posso dizer que cloroquina cura. Porque quem já estudou sobre isso já percebeu que não cura. Sabe, não é só as minhas experiências que podem validar uma situação. E aí o Ulisses está na ponta da língua para falar o que ele queria falar. Chama PET. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Aqui em Indaiatuba ela foi criada em 2016, mas eu consegui achar que em 2017 teve o segundo fórum da Comissão Municipal da Erradicação do Trabalho Infantil, mas eu não encontro mais nada. Esse trabalho era desenvolvido pelo CREAS, e eu até vou dar uma pesquisada depois da nossa live aqui, mas porque eu acho que esse trabalho parou de ser desenvolvido. Eu sei que na RMC também em 2018, teve uma comissão dentro da região metropolitana de Campinas, mas também o último dado é de 2018. Então, assim, ou o Indaiatuba e a RMC parou de ter trabalho infantil, ou a cidade deixou de ter verba e por isso abandonou o projeto. Eu acho que foi a segunda opção. É uma dessas duas. Então, assim, é realmente muito triste, né? É realmente muito triste quando a gente pensa que muita gente defende. Eu acho que todos esses dados, né? As 40 mil crianças trabalhando, que eu trazer que, por exemplo, as atividades mais comuns são agricultura, construção civil, lixão e tráfico de drogas. Tem uma outra coisa também que não está aqui, mas que a gente sabe que é pior ainda, que é a exploração sexual, que também assume um histórico, um número muito importante. Inclusive, Anderson, a ONU, ela tem umas metas, né, umas metas mundiais para 2030. E aí elas têm vários itens, né? E aí, por exemplo, um desses itens é o trabalho infantil. E aí eles fizeram uma segregação, né? Foi em 2005 que teve a primeira. Aí, em 2015, eles estabeleceram outras metas. E 2025, outras grandes metas. E aí o Brasil, por mais que tenha caído esse número ao longo dos anos de percentual de trabalho infantil, o Brasil não conseguiu atingir o patamar lá exigido dentro da ONU. Então, assim, é mais um índice que a gente deixou para trás, é mais crianças que a gente não conseguiu dar escola em tempo integral, a gente não conseguiu tirar do tráfico de droga, a gente não conseguiu tirar da exploração sexual, a gente não conseguiu tirar das pedreiras, da parte da agricultura. Das construções improvisadas. Das construções exato. Então, assim, é muito triste e mostra realmente um pouco da falência enquanto sociedade, que é o mais triste. Sim. Né? Você me fez lembrar de uma reportagem, não sei se foi do Fantástico, que tinha um pai que oferecia a filha no ponto de caminhoneiro no Nordeste, né, nos pontos de parada dos caminhoneiros. E era filha pequena, sei lá, de 10, 11 anos. Um absurdo. Sabe? Então, a exploração sexual é um outro problema muito sério. Né? Existe. E detalhe, né? Isso me parece ser comum até em outros ambientes, né? A nossa querida deputada Flor de Lis aí, que oferecia as filhas adotivas para os pastores que vinham visitá-los, né? Então, quer dizer, além de você... É muito ruim, cara. A gente começa a pensar nisso, a gente vê que a situação não está nada boa.
E a gente vê mecanismos que foram importantes para reduzir esses números, né? Eu puxei pela memória aqui agora uma maneira que os governos passados usaram, que foi para você receber o auxílio do Bolsa Família, você tinha que manter a criança na escola, né? Isso foi muito importante para diminuir a quantidade de trabalho infantil, porque em situações onde o dinheirinho que o filho traz, que é aquele ditado lá que esse seu amigo fala que... Não é meu amigo, não. É só conhecido. Não dá para ser amigo desse tipo de gente, né, Ulisses? Não dá. Que quem dispensa o dinheiro, o pouquinho do dinheiro que a criança traz para dentro de casa, tá errado? Como é que é a palavra que ele usa lá? Não, como que é? O trabalho é pouco, mas quem dispensa é louco. Então, e aí o governo obrigando uma frequência mínima na escola daquela criança para que o pai lá na roça, o pai necessitado, tenha acesso a essa distribuição de renda do governo, é fantástico, porque também não basta você só dar o dinheiro, você precisa dar o dinheiro e a educação. O dinheiro é pouco, mas o pai lá, peraí, o meu filho me rende R$50 por mês, mas o Bolsa Família é 60. Eu prefiro deixar ele na escola, porque ele está aprendendo alguma coisa, e aí você corta esse ciclo, você minimiza esse ciclo. E era dessa forma que o governo atual tinha que pensar. Em como quebrar esse ciclo de exploração infantil, quebrar esse ciclo de miséria do país, mecanismos para quebrar. Se não funcionou o anterior, pensar em novos e não retirá-los. Aperfeiçoar e não precarizar. Né? Não vir a público dizer que o trabalho não tem problema. Claro que tem. Claro que tem, porque a gente está falando de trabalho de criança. Num país de quase 30% de desempregados. Num país de quase 30% de desempregados. E um sujeito que jamais botou seus filhos para trabalhar. Isso que é o mais... Sabe, é hipócrita um negócio desse. É hipócrita. Então, acho que a nossa discussão já está chegando aí na nossa 1 hora. Acho que eu tinha para dizer sobre o trabalho infantil era mais ou menos isso. É mais um desabafo, a gente não trouxe mais muita informação, muitos dados, né? Porque os dados estão disponíveis para quem quiser pesquisar, né? Acho que não é... Além da gente falar do assunto, as pessoas precisam aprender também a encontrar essas informações, não acreditar em tudo que vem, nem da gente, nem do governo, e nem do que vem no Zap, é pior ainda, que vem pelo WhatsApp é pior ainda. É importante a gente pesquisar e entender essa situação e aprender a não olhar para o passado com essa romantização toda. Ulisses, quer falar alguma coisa aí antes da gente finalizar? Sim, por favor. Pessoal, a gente costuma, eu costumo trazer nas minhas conversas sempre um pouquinho da análise, histórica, da análise do Covid na nossa cidade. Então, se vocês me derem licença e a oportunidade de apresentar aqui, eu vou compartilhar com vocês. Cadê aqui a apresentação? Tá aparecendo, Anderson? Tá sim, Ulisses, pode falar. Ótimo. Bom, aqui é uma análise dos casos nacionais e da taxa de mortalidade. Esse número normalmente a gente vê no Globo, nos jornais da Globo, na verdade em todos os jornais, no SBT, até na Record passa. Esses daqui são os números que a gente fica sabendo, então a gente chegou a 4 milhões de infectados pela Covid, com uma taxa de mortalidade de 3%. E aí a gente sempre ouve muita análise, mas o que falta às vezes é a análise aqui municipal. A gente sempre, se eu entrar no site no Facebook da prefeitura, eles disponibilizam quantos infectados tem, como que tá os números de infectados, os números de mortes, mas dificilmente a gente encontra uma análise gráfica sobre esses números, né? Então, tem 2 fatores que é muito importantes a gente trazer para cá, que é principalmente a questão da diferença entre o número que a prefeitura coloca de casos infectados, né, pessoas infectadas, e o que a gente tem dentro daquela base nacional dos 4 milhões de infectados. Então, assim, supostamente por os 4 milhões, a gente tem menos de 3 mil infectados.
e a prefeitura fala que a gente tem 6 mil infectados. Sendo aqui próximo nosso, né, eu tendo a acreditar mais na prefeitura, que a gente consegue controlar mais, e as bases de dados, eu espero muito que a prefeitura não esteja nos ludibriando com isso. Mas assim, se a gente tem, aqui em Indaiatuba, a gente tem o dobro, provavelmente também a gente tem o dobro naqueles 4 milhões de infectados, e estamos em 8 milhões de infectados. Então é muito preocupante essa diferença. E aí eu sempre trago esse número para alertar um pouco a gente. Uma outra coisa que a gente consegue trazer, acho que o título tá errado, é a questão do número de mortes, né? A gente consegue ver uma pequena desaceleração, e eu vou mostrar um pouquinho mais para frente que realmente essa desaceleração está acontecendo, o que é muito bom, mas a gente consegue enxergar que a gente não está a gente ainda não conseguiu uma certa estabilidade, mas a gente está conseguindo reduzir a taxa de contaminação dos infectados. Um comentário que eu sempre gosto de trazer, principalmente para o Anderson, que aqui dentro do canal da Sociedade dos Pensadores, a gente fez o nosso ex-pensador, mas que está nos nossos corações, fez uma entrevista com os vários pré-candidatos aqui da cidade, né? E no dia... E esse pré-candidato, na época, o Edivaldo, que está junto com o Ganem, ele falou que para ele deveria abrir todos os comércios, porque não teve diferença entre a reabertura e o fechamento total do comércio. Mas a gente consegue ver, e a reabertura foi no dia 1 de junho, dia 1º de junho. A gente consegue ver que, basicamente, 15 dias depois, teve uma aceleração muito, muito alta, né? Então, a gente chegou aqui a 60% de crescimento semanal de taxa de contaminação. Então, é uma mentira absurda isso daí, falar que o fechamento não resultou em diminuição de casos. Então, imagina se a gente tivesse mantido numa projeção simples, a gente estaria hoje em 3 mil casos, 2.500. Se a taxa... Oi. Desculpa te interromper, mas já te interrompendo, se a gente tivesse feito o isolamento social correto, já tinha zerado esse valor. A gente não estaria numa taxa de 60. É isso que é triste. Mantendo um pouco claro que eu estou fazendo com a canetinha aqui, então não considerem isso, mas a gente consegue ver que teria chegado agora a 3 mil casos, ou seja, metade mantendo o percentual de fatalidade, a gente teria chegado na metade desse número aqui, que estamos em 170, né, 175, se eu não me engano, estaremos aqui em 85. Sim. Então, assim, a que custo? Né, o colega lá falou que não vamos torcer, assim, é muito triste essas 85 mortes que tiveram a mais, mas a pessoa falar que não adiantou, espero que essas 85 famílias que perderam seus entes aqui entendam essa diferença que a reabertura influenciou sim o número de casos e influenciou sim o número de mortes. Influencia, só a gente analisar. Hoje eu estava vendo o vídeo do Henry Bugalho, e ele trouxe o gráfico comparativo da pandemia na Europa. Então ele trouxe lá França, Espanha, Itália, acho que foi os 3 que tiveram, Alemanha, Reino Unido. Ele trouxe os principais países europeus e comparou com o Brasil. É triste, porque assim, a nossa pandemia aqui, ela começou por volta de 15, 20 dias depois da pandemia deles, né? E eles tiveram um pico, né, terrível. A Itália chegou a quase 2 mil mortos dia, acho que passou de 2 mil mortos dia. Mas o pico deles durou quase uma semana. E depois começou a descer, porque eles fizeram um lockdown de verdade, né, um isolamento social verdadeiro. E esse número desceu abaixo de 10 mortes dia, bem abaixo de 10 mortes, chegando a zerar em alguns momentos. Nós estamos há quase 3 meses em 1.000 mortes dia.
todo dia pelo menos 1.000 mortos. Não existe. A gente achatou a curva. O objetivo de achatar a curva era achatar o pico para não ter o colapso e sair dela, não é ficar nela. Aqui a gente está fazendo meio que uma um platô. A gente está criando uma imunização de rebanho sem querer, né? Sem querer, na marra. Graças às palavras do nosso presidente. Exatamente. Porque não tem esforço que resolve. Poxa, o governo federal está dizendo que não tem problema. O governo federal está dizendo que vacina, só vacina quem quer. O Brasil é exemplo no mundo de imunização de crianças. A gente praticamente tinha erradicado a catapora, sabe? A paralisia infantil, por conta da vacinação. E agora vem o presidente dizer que vacina quem quer. Vem o presidente dizer que trabalho infantil tudo bem. Vem dizer que o Covid as pessoas vão morrer, fazer o quê? Morrem, fazer o quê? Paciência. E aqui em Indaiatuba, eu não sei se você sabe, mas aqui a gente também tem, a gente também teve o nosso platô, né? Onde que a gente teve mais ou menos do dia 15 de junho, que bate com os 15 dias lá do que o colega falou que não existiu, 15 dias até, na verdade, há umas 2 semanas atrás, que teve o pico de 187 infectados num único dia, foi o pico nosso, 187, e na semana retrasada a gente teve um pico também de 7 mortos, tá? Então a gente atingiu 2 vezes, na verdade, esse número 7, agora no dia 18 de agosto, e um pouco antes no meio do mês de julho, tá? Então é mais ou menos quando eles fazem esse novo plano de retomada aí, quando eles abrem um pouco, tem mais um pico lá de 7 mortes e por dia, tá? 7 mortes num dia também é preocupante. Uma coisa que dá um pouco de desalento aqui pra gente, um pouco de menos preocupação, mas ainda é importante lembrar, todo mundo fica em casa quem pode, usa máscara sempre que sair de casa, evita a aglomeração. Mas a gente está conseguindo reduzir um pouco, né, desse começo do mês de julho, de 50% de aumento de infectados semanal, e hoje a gente está chegando a 5%. Essas são as variações semanais. Então, assim, a gente está conseguindo reduzir, tanto é que minha projeção aritmética, ponderada, semanal, de 7 períodos, a gente estava chegando em 10 mil mortos há um mês atrás, quando eu fiz essa projeção há um mês atrás, e hoje a gente conseguiu reduzir, graças a essa taxa de contaminação em 5%, a gente conseguiu reduzir para 8 mil mortes no dia 1º de outubro. Mas, infelizmente, eu acho que ainda essa taxa, apesar de se estar desacelerando, eu acho que a gente ainda vai, infelizmente, vamos bater esses 200 mortos ainda no mês de setembro. Infelizmente, essa é a projeção para os próximos um mês, né? Para as próximas 4 semanas. Então, é provável que a gente bata essas 200 mortes aqui, infelizmente. Esses números que eu sempre gosto de trazer para quem acompanha a gente, né? É um pouquinho de informação. Gente, a pandemia não acabou. Exato. Se mantém em casa, fique em casa quem pode, usa máscara sempre que sair, evita aglomeração. Saia só em último caso, não tem jeito, tem que ir. Vá um da família, não vá a família toda. Exato. Se mantenha de máscara o tempo todo. Esse negócio de máscara só na boca não resolve, máscara no queixo não resolve, máscara guardada no bolso não resolve. Colocar a máscara e ficar abraçado com o amiguinho também não resolve. Sabe? A gente está num momento que a gente aprendeu bastante com a pandemia. Essas quedas que o Ulisses está mostrando é um resultado, um reflexo do que os médicos já estão entendendo quais são os procedimentos que fazem mais efeito, que ajudam as pessoas a se recuperar. Os esforços da compra de... Conseguindo entender a necessidade e é crucial isso. Sim, sim. Então, gente, a gente precisa de entender. Usar mais a máscara.
a gente precisa de entender, né, o funcionamento disso e se cuidar. Porque, assim, pode ser que você pegue o vírus e nem sinta. Como pode ser que você vá para a caixa prego, você morre. É como eu falei, na minha família, algumas pegou de teimosas, outras pegaram porque não tinha jeito, tinha que trabalhar e acabou pegando no trabalho. E a reação foi variada. O meu primo ficou internado, quase morreu. Chegou a entrar na UTI, ficou 2 dias na UTI. O meu irmão não teve quase nada. Então, quer dizer, a gente não sabe qual é a reação das pessoas, como que o seu organismo vai se comportar. Então, é uma loteria que não vale a pena o prêmio. Não vale a pena o prêmio. É como eu digo sempre, a Covid mata 4 pessoas a cada 100 infectados. Você ficaria em frente de uma metralhadora que tem 96 balas falsas e 4 verdadeiras e você não sabe qual que está na agulha? Eu não. Eu não. Então, na verdade, você não sabe nem quantas metralhadoras tem quando você vai no mercado, você não sabe quantas metralhadoras. Exato. Então, gente, faça de tudo para que a gente consiga reduzir. A gente sabe que a população está dividida, 50-50 quase. Então, você que está na parte dos 50% que tem bom senso, continue tendo esse bom senso, tenha paciência, isso vai passar, né? Uma hora ou outra isso tem que passar. E se mantenha vivo até lá, porque se você largar o F aí e deixar rolar, você pode ser uma vítima fatal. E as pessoas estão morrendo. E cloroquina não vai te salvar. Porque se salvasse, a gente não tinha 1.000 mortes por dia. Se cloroquina fosse um remédio tão eficiente assim, não tínhamos ainda 1.000 mortes por dia. Porque cloroquina, o presidente mandou fazer comprimido para toda a população tomar pelo menos 3 caixas de comprimido e ainda sobrar uns 4 comprimidos da cartela. Tem comprimido para todo mundo, mas infelizmente não funciona. E não é porque eu não quero que funcione, é que não funciona. Fazer o quê? Adoraria que cloroquina e aspirina funcionassem para Covid. Mas não funciona. Mas beleza, então. Pessoal, olha, eu espero muito, pra gente foi uma honra estar aqui com vocês essa noite. É o nosso dever, enquanto Sociedade dos Pensadores, trazer esses debates e outros. Por favor, fiquem sempre à vontade a propor novos temas, a propor novos debates. Para a gente, né, Anderson, é um prazer estar aqui. Sim. Curta, compartilhe o vídeo, também o canal, para sempre se manter atualizado. E é uma honra tê-los aqui até agora, 1h10, 1h12 de live. Muito obrigado mesmo pela noite, pela oportunidade de nos ouvir e conversar um pouquinho sobre o trabalho infantil que nos assola. Infelizmente, é uma realidade no Brasil e também em Indaiatuba, como é também em todo o nosso interiorzão de São Paulo. Só respondendo a Sheila, sim, sou e sim, já estou arregaçando. Mas é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado pela noite. Obrigado para todos que nos assistiu aqui, a todos que nos acompanhou. Não esqueça, se possível, se inscrever no nosso canal no YouTube. Né? Como eu falei para vocês, o nome é muito grande, então é melhor você entrar no YouTube e se inscrever lá. Sociedade dos Pensadores, você vai encontrar o nosso logotipo, já sabe que é a gente lá. Estamos preparando algumas mudanças aqui nas nossas lives, então em breve será possível assistir as lives tanto no Facebook quanto no YouTube, né? Em breve mesmo. Então vai ser mais um jeito que você vai poder assistir a nossa live. Logo também a gente vai tentar transferir essas lives para podcast. De repente você não tem como acompanhar a gente ao vivo, mas com um fonezinho de ouvido no celular você consegue nos ouvir aí em um outro momento. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.